A repetição é uma das forças mais subestimadas da mente humana. A maioria das pessoas imagina que mudar de vida exige um acontecimento extraordinário, uma sorte repentina ou uma virada mágica. Mas Bob Proctor explica que nada disso cria transformação verdadeira. O que realmente molda o destino é o que você repete, é o que você diz a si mesmo, o que acredita, o que visualiza todos os dias, consciente ou inconscientemente. A repetição é o processo silencioso que grava novos programas na mente subconsciente. É assim que os paradigmas, aqueles padrões invisíveis que controlam 96% de tudo que fazemos, são criados, fortalecidos ou substituídos. E é exatamente aí que mora o segredo. O poder de mudar não está em aprender algo novo, mas em repetir o que é certo até que se torne parte de você. Quando você repete um pensamento, uma imagem ou uma ideia, está ensinando sua mente a aceitá-la como verdade. O cérebro não distingue entre o que é imaginado e o que é real. Ele reage à emoção do pensamento. É por isso que a repetição diária de afirmações, visualizações e crenças positivas reprograma lentamente a estrutura mental. Bob sempre dizia: a repetição é a mãe da aprendizagem e o coração da transformação. Ele explicava que é assim que as crianças aprendem e que os adultos esquecem esse princípio simples. Elas repetem, imitam, reforçam e por isso criam padrões rapidamente. O adulto, por outro lado, quer entender tudo antes de agir e acaba esquecendo de praticar. Mas sem repetição não há hábito. Sem hábito não há mudança. A repetição cria fé e a fé é o combustível invisível que transforma pensamento em ação e ação em resultado. No começo, pode parecer falso repetir uma frase como "eu sou próspero", "eu sou capaz" ou "eu mereço abundância", mas à medida que você repete, seu subconsciente começa a aceitar e o mundo externo se reorganiza para refletir essa nova convicção. O que muitas pessoas não entendem é que a repetição funciona tanto para o bem quanto para o mal. Tudo o que você repete constantemente se transforma em um padrão vibracional dentro de você. Se todos os dias você repete frases como "nada dá certo para mim", "as coisas são difíceis", "não tenho sorte", seu subconsciente aceita essas palavras como ordens. Ele começa a agir silenciosamente para confirmar aquilo que você repete, criando circunstâncias que espelham suas crenças. Bob Proctor sempre dizia que o subconsciente não tem senso de humor. Ele não julga, não filtra, apenas obedece. Por isso a repetição é uma espada de dois gumes. Pode construir ou destruir dependendo do que você escolhe repetir. Por outro lado, quando você decide conscientemente repetir pensamentos de abundância, sucesso e capacidade, está literalmente redesenhando o mapa do seu cérebro. É neurociência aplicada à espiritualidade. A repetição cria novos caminhos neurais, substituindo padrões antigos que já não servem ao seu propósito. É um processo lento no início, mas extremamente poderoso. Bob costumava comparar a mente a um jardim. Se você planta sementes de otimismo e as rega com atenção diária, não há como o solo não florescer. Mas se você planta medo, dúvida e escassez, é isso que vai brotar, não por castigo, mas por lei natural. A repetição é o ato de regar suas sementes mentais todos os dias, mesmo quando nada parece estar mudando. Ele explicava que o segredo está na consistência emocional. Não basta repetir mecanicamente palavras sem sentimento. A emoção é o que grava a mensagem no subconsciente. Quando você repete uma afirmação com convicção, visualizando e sentindo a realidade desejada como se já existisse, você altera sua frequência vibracional. É por isso que pessoas que sabem o que querem e focam nisso diariamente acabam atraindo resultados que parecem milagres. Não é milagre, é repetição sustentada por fé. Bob Proctor sempre dizia que a repetição é o verdadeiro caminho para a liberdade mental. Ele explicava que enquanto a maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente, as que compreendem o poder da repetição aprendem a criar o próprio ambiente interno e, por consequência, o externo também muda. Tudo o que você vive hoje
hoje é fruto do que você repetiu no passado. Seus hábitos, sua postura diante da vida, sua forma de reagir, suas crenças sobre dinheiro, amor ou sucesso, tudo foi instalado dentro de você por repetição. Nenhum padrão é fixo. Ele foi aprendido e, portanto, pode ser reaprendido. A transformação não acontece em um instante de inspiração, mas na repetição disciplinada de pequenas escolhas. É por isso que Bob reforçava: você não se torna o que deseja, você se torna o que pratica. A repetição é o elo entre o consciente e o subconsciente. O consciente escolhe o pensamento, mas é o subconsciente que o manifesta. É como enviar uma ordem para o seu interior e esperar que o universo responda. Mas o universo só responde à frequência que você mantém, não àquela que você expressa de vez em quando. Se você visualiza prosperidade por 5 minutos e passa o resto do dia repetindo frases de medo, a vibração dominante será de escassez. E é isso que você vai atrair. Bob sempre insistia na ideia de que a energia segue o foco. Quando você repete algo, está focando. E quando foca, está alimentando com energia. Por isso, a repetição é a chave de qualquer mudança duradoura. Ele comparava o processo com o aprendizado de tocar um instrumento. No início, tudo parece confuso, desconfortável e até impossível. À medida que você repete, o corpo se adapta, os dedos aprendem o caminho, o som melhora e, de repente, aquilo se torna natural. O mesmo acontece com o cérebro. Ele aprende pela repetição até que o novo comportamento se torne automático. É por isso que grandes realizadores não confiam na motivação. Eles confiam na repetição. Uma das frases mais emblemáticas de Bob Proctor era: a repetição é a prática consciente de se tornar quem você deseja ser. Ele explicava que a repetição é o instrumento que transforma o conhecimento intelectual em sabedoria emocional. Porque você não muda quando entende algo, muda quando sente. É por isso que repetir uma ideia várias vezes é essencial. Ela precisa sair da cabeça e penetrar o coração. Você pode saber intelectualmente que é capaz de prosperar, mas até que repita isso ao ponto de senti-lo como verdade, a sua mente subconsciente continuará agindo de acordo com os velhos padrões. A repetição faz a ponte entre o que você sabe e o que você vive. Bob dizia que quando você repete consistentemente uma afirmação ou um novo pensamento, está treinando o seu sistema nervoso a operar de outra forma. O corpo começa a reagir à nova programação, a frequência muda e as oportunidades aparecem. Ele comparava isso ao processo de treinar um músculo. Você não vai à academia uma vez e espera mudar de corpo. Você vai todos os dias, repete o movimento até que o músculo entenda o que você quer dele. A mente é igual. Precisa de repetição para entender que você está sério sobre mudar. É por isso que tantas pessoas ouvem um vídeo inspirador e se sentem empolgadas por um dia, mas voltam ao velho padrão no dia seguinte. Não houve repetição suficiente para gerar transformação. Bob também alertava que a repetição é uma escolha diária e intencional. Ela exige disciplina para continuar mesmo quando os resultados ainda não aparecem. A transformação é invisível no começo. Ela acontece no subterrâneo da mente. É o que ele chamava de tempo de gestação mental, o período entre a semeadura da ideia e a colheita do resultado. A maioria desiste nesse intervalo, justamente quando a mudança está prestes a se manifestar. Por isso, ele insistia tanto na paciência e na constância. A repetição é o antídoto da dúvida. É o ato de dizer à sua mente todos os dias: eu estou no controle agora. A repetição é uma força silenciosa, mas implacável. Ela molda a mente humana de maneira quase imperceptível. E é por isso que poucos percebem o poder que estão entregando às suas rotinas inconscientes. Tudo o que você faz sem pensar, o modo como começa o dia, as palavras que usa, as pequenas reações diárias, é fruto de uma repetição tão constante que acabou se tornando automática. O cérebro não
distingue o útil do inútil. Ele apenas grava o que é repetido. Por isso, se você repete pensamentos de medo, de escassez, de culpa ou de limitação, essas ideias passam a operar em segundo plano, criando uma realidade que confirma exatamente aquilo que você mais teme. Mas quando você decide conscientemente repetir pensamentos de fé, de abundância e de confiança, algo começa a mudar por dentro e o mundo exterior responde. Esse é o ponto que muitos esquecem. A repetição não é apenas sobre o que você faz, mas sobre o que você sente enquanto faz. De nada adianta repetir palavras sem emoção. A força da transformação está na vibração que acompanha cada pensamento. Quando você diz de coração, eu posso, o universo ouve a frequência de poder que há dentro dessa afirmação. Mas quando você repete de forma vazia, sem sentimento, apenas pronuncia sons, e o som sem emoção não cria energia. A repetição eficaz é aquela que alinha palavra e sentimento, pensamento e ação. É como plantar a mesma semente todos os dias, com fé absoluta de que ela vai germinar. Não é o número de vezes que você planta que importa, mas a crença que acompanha cada ato. A verdade é que a repetição pode ser a sua prisão ou a sua libertação. Depende do que você decide repetir. Muitos passam a vida reforçando crenças limitantes herdadas de outros, sem perceber que estão hipnotizados por suas próprias palavras. Mas o momento em que você desperta e começa a repetir conscientemente o que deseja, em vez do que teme, é o momento em que o jogo muda. A repetição é o volante que guia a mente, e a mente é o motor que move tudo. A repetição também tem um aspecto invisível que poucos percebem. Ela redefine a estrutura vibracional da mente. Quando você repete uma ideia por tempo suficiente, ela não apenas se torna um pensamento, ela se transforma em uma frequência. E essa frequência passa a atrair de forma natural situações e pessoas alinhadas a ela. É como mudar o canal de uma estação de rádio. Você continua sendo o mesmo aparelho, mas o som que começa a sair é completamente diferente. Quando alguém começa a repetir frases como "eu sou capaz", "o dinheiro flui até mim com facilidade", "eu mereço o melhor", algo se reprograma internamente. No início parece artificial, quase forçado, mas depois de certo tempo a mente aceita como verdade e o universo responde a essa nova vibração. O segredo é a constância emocional. Não é sobre repetir palavras mecanicamente, mas sentir cada uma delas como uma semente viva. Você não precisa acreditar totalmente no começo. Basta agir como se acreditasse. É assim que a mente aprende, pela insistência. A repetição é o martelo que quebra o muro das crenças antigas. Cada vez que você reafirma o que deseja, em vez do que teme, uma rachadura se abre nesse muro, até que ele desabe por completo. A partir daí, você deixa de precisar de afirmações. Elas já viraram parte de quem você é. É o estágio em que o subconsciente começa a trabalhar por conta própria a seu favor, criando oportunidades, conexões e sincronicidades que antes pareciam sorte, mas sempre foram resultado da frequência que você passou a emitir. Transformar a repetição em disciplina emocional é o ponto em que o poder começa a se consolidar. A maioria das pessoas entende o conceito, mas desiste antes que o hábito se estabeleça. Isso acontece porque o processo de repetição não é apenas mental, ele é emocional. É preciso educar os sentimentos, não apenas os pensamentos. Repetir frases positivas sem se conectar emocionalmente a elas é como tentar acender uma fogueira jogando fósforos apagados. O fogo nasce quando a emoção se alinha com a intenção. É nesse ponto que o cérebro começa a associar prazer à nova crença. E não mais. A repetição, então, deixa de ser um esforço e passa a ser uma resposta natural da mente. O segredo é compreender que a disciplina emocional não é rigidez, é persistência com propósito. É levantar todos os dias e repetir, mesmo quando a mente insiste em duvidar. É olhar para o espelho e reafirmar o que você quer ser, até que a sua imagem mental se torne mais real do que o reflexo físico.
Quando o sentimento de verdade começa a substituir o esforço, você sabe que a repetição cumpriu seu papel. Nesse momento, o subconsciente assume o comando e passa a criar em harmonia com os seus novos padrões. E é aí que surge o poder silencioso, o de viver de acordo com o que você escolheu sentir. A repetição, quando sustentada com fé e intenção, começa a gerar magnetismo. É como se cada pensamento que você repete emitisse uma onda que se propaga e retorna multiplicada. As pessoas chamam isso de sorte, mas na verdade é alinhamento vibracional. Quando a mente se acostuma a um padrão de prosperidade, ela passa a atrair situações que confirmam essa crença. É o que acontece com quem vive reclamando, atrai mais motivos para reclamar. E com quem decide agradecer, encontra mais razões para agradecer. A diferença não está nas circunstâncias, mas na frequência. A repetição é o fio condutor dessa frequência. Quanto mais você reforça uma vibração, mais forte ela se torna. Esse magnetismo não é místico, é mental. O subconsciente trabalha em silêncio, enviando sinais sutis ao ambiente. De repente, as pessoas certas cruzam seu caminho. As oportunidades parecem surgir do nada e as coincidências começam a se alinhar. É a sincronicidade acontecendo como resposta natural à coerência interna. É por isso que muitos dizem que, quando você muda por dentro, o mundo lá fora se ajusta. O universo não precisa de força, ele responde à clareza. E a clareza nasce da repetição. Quanto mais você pensa, sente e age em harmonia com um propósito, mais rapidamente ele se manifesta. A repetição, o laboratório onde o impossível começa a ganhar forma. Cada vez que você repete um pensamento de poder, cria uma nova trilha neural que substitui o velho medo. Cada vez que repete uma ação disciplinada, reforça a identidade de alguém que sabe o que quer. E quando o hábito se firma, o magnetismo se instala. É nesse ponto que o esforço desaparece e a fluidez toma o lugar da luta. As pessoas começam a dizer: tudo parece dar certo para você, mas o que elas não veem é a construção silenciosa da mente. A repetição constante é a raiz invisível do sucesso visível. A repetição, quando compreendida como um ato de presença, se transforma em uma prática espiritual e mental poderosa. Ela deixa de ser uma técnica e se torna um estado de ser. Repetir não é apenas insistir, é permanecer consciente do propósito mesmo quando o mundo tenta te distrair. Cada frase positiva, cada pensamento de fé, cada imagem mental de sucesso é uma oração silenciosa, uma declaração de identidade. Quando a mente aprende a voltar para esse mesmo ponto todos os dias, algo muda de forma profunda. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e a confiança se torna natural. Isso acontece porque o cérebro começa a entender que há segurança na repetição. Ela se torna uma âncora, um lembrete constante de quem você está escolhendo ser. Com o tempo, a prática se torna um ritual. Você acorda e repete a mesma frase, não porque precisa se convencer, mas porque quer reafirmar a verdade que já vive dentro de você. É uma forma de alinhar-se com a vibração que deseja sustentar. A repetição é o eu sou em movimento. Ela conecta pensamento, emoção e espírito em um mesmo fluxo. É o que transforma a mentalidade em frequência e a frequência em realidade. Quando você domina esse processo, entende que não precisa correr atrás das coisas. Elas vêm até você, porque a sua energia já é compatível com o que deseja. A repetição cria harmonia entre o que você pensa, sente e faz. E quando há harmonia, tudo flui. É o alicerce invisível de toda transformação real. Nenhuma mudança acontece de uma vez. Ela é construída camada por camada, pensamento por pensamento. Cada vez que você escolhe conscientemente o que vai repetir, está moldando o seu futuro em silêncio.
O poder da repetição está em transformar pequenas ações em resultados gigantescos. As pessoas que conquistam grandes feitos não são as que fazem muito de uma só vez, mas as que fazem algo pequeno todos os dias com intenção. É a constância que cria e o poder. É a prática silenciosa que prepara a explosão visível. Assim como uma gota molda a pedra, a repetição molda a mente, e uma mente moldada é uma vida transformada. Repetir é escolher. Escolher o que pensar, o que sentir e o que construir com as palavras que você permite habitar em si. É um processo de refinamento. Cada repetição remove um traço de dúvida e adiciona uma camada de certeza. No fim, não é o que você faz ocasionalmente que muda a sua vida, mas o que você repete consistentemente com fé. As palavras que você pronuncia todos os dias são as sementes do seu amanhã. E quando você finalmente entende isso, percebe que a repetição não é cansaço, é poder em movimento. A transformação vem quando você se recusa a desistir do novo padrão, mesmo quando o velho tenta te puxar de volta.